Bem, como Aristóteles vai responder essa questão? Aristóteles ele vai propor uma ética meio diferente da de Platão. Não, Aristóteles vai dizer que não é pelo conhecimento simplesmente teórico das formas de bem e de coragem, por exemplo, que eu que eu ah, deveria orientar minha vida a partir simplesmente desse princípio teórico. Ele vai conceber uma ética que a gente chama de teleológica. O que é isso? É uma ética que não tenta dar ah, deveres do que devemos fazer, como por exemplo vai ser uma ética que o filósofo Immanuel Kant vai propor, que dá prescrições de, olha, haja desse modo, haja desse modo. Aristóteles vai fazer uma ética teleológica, que é, a partir de um princípio último que a gente tem que se orientar, a gente vai construir propostas de como a gente deve viver. Para, no caso, alcançar essa finalidade última. E Aristóteles vai pensar, para que tudo o que os seres humanos fazem? Qual é a finalidade última da vida humana? Ele vai começar a pensar em todas as atividades humanas e o que todas elas têm em comum. Por exemplo, vocês estão aí agora, estão assistindo essa aula com um objetivo, que é passar no Enem. E por que vocês querem passar no Enem? Vocês vão dizer talvez que é porque vocês querem ter o emprego que vocês querem, porque vocês gostam de estudar, talvez, não sei. Alguns talvez respondam porque querem dinheiro, querem um trabalho bom para conseguir dinheiro, etc. Mas sim, e para que vocês estão querendo sobre isso? Aristóteles pensa e ele vai chegar a uma conclusão que é: todo mundo quer ser feliz. Todas as ações humanas, elas visam a felicidade. A felicidade é essa finalidade última que, se eu conseguir a felicidade, eu não preciso de mais nada. Aristóteles vai propor que essa finalidade última da vida humana é que que já orienta, mas que deve servir como parâmetro para determinar qual é a maneira que a gente deve viver. Ele vai analisar com o seu com o seu aspecto empirista. Eu já disse para vocês, Aristóteles sempre parte dos sentidos, ele busca informações e pensa sobre elas e não simplesmente reflete para tentar rememorar ideias de um âmbito transcendente. Ele vai analisar os modos de vida que existem no mundo. Ele vai pensar, por exemplo, tem as pessoas que dizem que a felicidade vem apenas do prazer. É pelo prazer que a gente consegue ter uma vida feliz. Só que Aristóteles vai discordar disso. Por quê? Porque ele vai dizer que a felicidade, se ela é essa finalidade última, ela tem que ser algo que, quando a gente consiga, a gente não precisa de mais nada. Que essa cadeia vai estar acabada. Só que o que os prazeres são? Os prazeres, eles sempre precisam de outra coisa. Os prazeres sempre terminam. Se eu estou comendo um bolo e quando ele termina eu fico triste apenas por isso, eu perco a minha felicidade porque eu acabei de comer um bolo. Não, eu posso ter perdido o prazer daquele instante. Mas a minha felicidade não vai ser perdida por causa disso. Do mesmo modo, eu teria que ficar comendo sempre bolo constantemente para a minha felicidade nunca acabar. Aristóteles vai recusar isso. Ele também vai ter problemas, por exemplo, com o modo de vida que ele vai chamar de modo de vida voltado para a honra, para a fama. Por quê? Esse modo de vida, ele sempre vai depender dos outras pessoas para eu me sentir feliz, para eu me sentir realizado. E isso seria bastante complicado para eu ter uma boa vida. Algo que talvez eu tenha esquecido de ressaltar é que a palavra grega para felicidade, que eu estou falando como felicidade, é eudaimonia. A tradução mais próxima seria ter um bom daimon, uma boa orientação. Ela também pode ser traduzida como sucesso, ter uma vida bem sucedida. Então, o sentido natural dela é realmente ter um escopo mais amplo do que simplesmente uma alegria momentânea. Bem, e também Aristóteles analisa um modo de vida dedicado ao dinheiro, que ele vai chamar o mais irracional possível. Porque o que é o dinheiro? É um meio para a gente conseguir outras coisas. Então, se a gente achar que a nossa felicidade está em dinheiro,
é algo completamente irracional, porque a gente está colocando a nossa felicidade em algo que é justamente um meio para outras coisas, não é um fim em si mesmo como deveria ser a felicidade. Ao mesmo tempo, Aristóteles vai rejeitar um bem supremo, como Platão propõe. Então, como é que eu consigo a felicidade, Aristóteles, para tu? De certo modo, é com um pouquinho de tudo isso. Embora ele não ache que a felicidade da vida está nos prazeres, os prazeres são necessários para a gente ser feliz. A gente não pode recusar totalmente os prazeres para ter uma ascensão intelectual e só contemplar ideias. Não. É, os prazeres, eles têm que fazer parte da nossa vida para nós termos uma vida boa. Do mesmo modo, o dinheiro, a gente não pode ter, não precisamos viver para ter dinheiro, mas é necessário a gente ter dinheiro para ter uma vida feliz. Do mesmo modo, ter uma fama boa, a gente ser reconhecido como pessoas horríveis na nossa comunidade vai afetar a nossa felicidade de algum modo. Enfim, a definição geral de Aristóteles para a felicidade é uma atividade inteiramente excelente, juntamente com moderada sorte, por todo o tempo da vida. O que isso significa? Vamos primeiro falar sobre a parte do meio da frase, com moderada sorte. É porque Aristóteles tem total noção de que é preciso a gente ter certa sorte para a gente ter uma vida feliz. É preciso a gente ter... Não é determinante, mas se a gente nascer numa família que tenha certo dinheiro, que consiga nos alimentar, por exemplo, desculpem, se a gente não nascer com uma família que consiga nos sustentar, é muito mais complicado a gente ter essa realização pessoal plena. E a gente pode pensar isso sobre vários âmbitos da vida, não só no nascimento, mas, por exemplo, se a gente tem um acidente muito grande que nos impede de nos movimentar, isso também vai atrapalhar a possibilidade de nós termos uma vida eudaimônica. Não que isso seja determinante, mas assim, isso complicará o nosso caminho da vida para a gente conseguir alcançar uma vida feliz. E Aristóteles também considera que é por todo o tempo da vida. Por isso Aristóteles vai dizer que crianças não podem ser felizes, o que é muito estranho para a gente. O ponto de Aristóteles vai ser, olha, crianças claramente são alegres, mas para ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida daimônica, eu não posso me basear apenas em curto período de tempo. Eu tenho que, inclusive, ele vai até especular sobre como as coisas que acontecem no mundo após a nossa morte podem afetar a nossa felicidade. Vamos dizer que eu tive uma vida muito boa na maior parte da vida e no final da vida todos os meus filhos morrem, eu perco tudo, enfim, a minha vida começa a se tornar um inferno por algum motivo. Isso vai afetar diretamente a minha vida, a, a minha vida terrena ainda, mesmo que no final da vida. Então, isso é determinante para determinar se aquela pessoa teve uma vida feliz ou não. E por isso, se eu vivi só um pequeno curto período de tempo, eu ainda não tenho base suficiente para dizer que aquela pessoa foi feliz. E agora vamos para a primeira parte da definição, que é uma atividade inteiramente excelente, ou uma atividade virtuosa. Virtude para os gregos tem uma conotação um pouco diferente do que a gente entende. Virtude é você fazer algo de maneira excelente, você fazer algo muito bem. Então Aristóteles está dizendo que para termos uma vida feliz nós temos que ter nós devemos fazer determinadas atividades bem. Que atividades são essas? Está mais relacionado ao modo como a gente vai agir dentro da nossa comunidade. Nós somos animais políticos para Aristóteles, nós vamos ver um pouco mais disso já já. Mas o ponto de Aristóteles vai ser, nós temos que ter determinadas competências para conseguir lidar bem com a vida. E que competências são essas? São a coragem, ser justo, ser honesto, ter certa liberalidade com o dinheiro. É uma série do que a gente conhece hoje como virtudes.
são características que fazem nós sermos considerados boas pessoas. E Aristóteles vai propor que tem um método para nós, não bem um método, mas uma orientação clara sobre como a gente pode adquirir essas virtudes. Primeiro pelo hábito. Nós temos que ter o hábito de fazê-las, é necessário certa formação e a gente reproduzir várias vezes aquele tipo de ação até aquilo estar integrado com as nossas atividades do mundo, a gente agir naturalmente assim. E é se orientar pelo princípio do meio termo ou da moderação, que é compreender que, por exemplo, a coragem. A coragem, ela tem dois contrários, não só um. Os contrários são ser covarde e ser temerário. O que é ser covarde? É alguém que foge de todos os seus problemas. É alguém que foge de tudo. E uma pessoa que foge de tudo não parece uma boa pessoa, que ela parece estar lidando bem com a vida. Não parece estar tendo uma vida de sucesso. Enquanto, por outro lado, tem a pessoa que é temerária, que ela enfrenta tudo e todos, independente da possibilidade ou não. Tem uma guerra e ela tem que enfrentar sozinha mais de 1000 homens. Ela vai em frente. Tem que enfrentar sei lá quantas pessoas para conseguir o que quer. Ela vai em frente. Isso de maneira exagerada, vai dizer Aristóteles, vai atrapalhar também a nossa felicidade. Vai nos causar muito mais problemas. Vai causar muito mais estresse. E Aristóteles vai propor que, olha, nós temos que ter moderação para sermos corajosos. A gente tem que saber, tanto quando a gente tem que não ir para a batalha, não enfrentar 1000 homens sozinho, mas a gente também tem que saber quando é conveniente a gente ser corajoso. É um tipo de inteligência específico que o nome que o Aristóteles vai chamar de frônesis, que é prudência. É a gente ter certo conhecimento prático de como lidar com cada situação do cotidiano. Outro exemplo também a gente pode pensar nos prazeres. Se alguém que se dedica inteiramente a prazeres e apenas isso, ela vai ter uma vida... Prazeres no caso, prazeres apenas corporais, comer, beber. Se uma pessoa focada na vida dela apenas a isso, ela parece que vai estar tendo uma vida menos pobre. Ela não vai estar, por exemplo... aproveitando música, aproveitando literatura, aproveitando outros tipos de prazeres que seriam convenientes para ela. E se focar apenas nos prazeres é complicado, porque a gente começa a se tornar impaciente quando a gente não está lidando com eles e a gente, nos momentos da vida, não são feitos apenas de prazer. Enquanto o totalmente contrário, a gente viver totalmente desprovido de prazer como uma espécie de monge asceta. A história vai dizer que isso também atrapalha a nossa vida. Eu poderia citar vários mais exemplos para explicar melhor essa questão da moderação. Se alguém ainda não entendeu, por favor, falem comigo depois que eu posso explicá-los. Enfim, e o importante aqui vai ser a valorização de Aristóteles de um aspecto racional da nossa alma. É esse aspecto racional da alma que vai orientar melhor a possibilidade de sermos moderados. Ela vai ter a capacidade de fazer melhor esse cálculo do quando devemos agir e quando não devemos agir. Ao mesmo tempo, essas são as virtudes éticas para Aristóteles, mas também tem outro tipo de virtude que são as virtudes dianoéticas, que são determinados modos de lidar com as coisas mais voltados à razão, que são capazes de dar mais felicidade pra gente. E Aristóteles vai dizer que, por exemplo, fazer filosofia é uma atividade dianoética. Para Aristóteles, o homem mais feliz é aquele que justamente, por nós sermos... não esqueci de falar sobre isso para vocês. Aristóteles vai definir a gente como animais racionais. Animais políticos também, mas animais racionais. E a finalidade da vida humana, por assim dizer, Aristóteles vai propor que é a racionalidade em alguma medida. É pela racionalidade que a gente consegue realizar melhor a nossa forma, que é ser humano. E é realizando melhor essa forma que a gente consegue ser mais feliz. Então, Aristóteles vai dizer que entre a vida do político, do hedonista
e do, sei lá, outros modos de vida. A do filósofo é a melhor, porque cada um vai precisar de muito mais coisas para ser feliz que o filósofo. Para o filósofo basta ver o vento bater nas folhas de uma árvore, porque o filósofo, pelo seu amor pelo conhecimento, o próprio mundo, por ser uma fonte de conhecimento, para ele já nos realiza de certo modo, se nós olharmos do ponto de vista filosófico, nos admirarmos com esse todo que aparece pra gente que pode ser conhecido. E por isso o filósofo precisa de muito menos, por isso é mais feliz do que os demais. E também porque ele consegue aproveitar de todos esses prazeres. Enfim, entrando agora na política aristotélica, Aristóteles vai partir do princípio de que nós vivemos em comunidade. O homem é um animal político. Quando Aristóteles define o homem como um animal racional, na verdade ele usa a palavra logos, do grego, que significa razão, mas também significa discurso, linguagem. Então as duas definições estão bastante interligadas. Porque a gente vive em comunidade e por isso é preciso que a gente desenvolva a linguagem para falar com ela, para tomar decisões. Por isso as definições estão bastante ligadas. É pelo fato de nós vivemos uma comunidade que nós temos linguagem, é pelo fato de termos linguagem que nós vivemos em comunidade. As coisas se retroalimentam. E para Aristóteles é meio estranho pensar numa época que o ser humano não viveu em comunidade. Para ele faz parte da nossa espécie ser comunitário. Não tem sentido pensar de uma maneira diferente. E por isso nós somos animais políticos. O Estado é algo natural. E o papel do Estado é garantir o bem dos homens para eles alcançarem essa vida eudaimônica. Então, o papel do Estado é dar as condições para os homens poderem viver adequadamente, viver eudaimonicamente. E por isso Aristóteles vai pensar sobre o Estado de uma maneira diferente de Platão. Ele não vai conceber um Estado ideal, mas ele vai analisar os tipos de Estados que existem para tentar dizer qual é o melhor Estado que possa garantir melhor a eudaimonia. E ele vai dizer que não tem nenhum determinante, para assim dizer. Não dá para se dizer que, olha, aquele é o melhor Estado de todos no mundo efetivo. Mas ele vai argumentar que há 3 tipos de bons regimes políticos e há 3 regimes de políticos ruins. Os ruins são a tirania, a oligarquia e a democracia, que deve ser entendido um pouco diferente da maneira como funciona a nossa democracia. A democracia grega era direta, cada indivíduo ia lá fazer os seus pedidos acerca do que deveria ser feito na cidade, não eram representantes eleitos. Mas enfim, já pouco falo um pouco mais sobre isso. E os bons regimes são a monarquia, o que ele vai chamar de aristocracia e a politia, que é uma espécie de versão boa da democracia, na opinião de Aristóteles. Os bons regimes são justamente aqueles que os seus regentes estão pensando mais no bem comum do que no seu bem individual. E os regimes maus se constituem pelo fato de os regentes estarem mais focados no seu bem individual do que no bem da comunidade, do que gerar a eudaimonia para todos. Não há entre uma hierarquia para saber qual vai ser o melhor ou pior, só essa distinção entre bons ou maus. Mas agora, o Aristóteles mostra uma admiração particular apenas à monarquia, dado determinadas casos de que, por exemplo, se houver os melhores homens para lidar com o assunto, é mais provável que sejam poucos do que muitos. Mas agora, na sociedade política efetiva, como o mundo existe de fato, a politia parece ser melhor, parece ser o melhor dos regimes. Mas ele também concebia a politia como fazendo parte de um extrato específico da comunidade, que é a classe média. Não poderiam ser os ricos, porque os ricos não compreendem a necessidade dos pobres, e nem os pobres, porque, segundo eles, isso seria uma democracia corrompida, seria uma politia
corrompida, caso fosse um dos dois. Se fosse só para os ricos, seria uma oligarquia. Se fosse só para os pobres, seria uma democracia, porque os pobres não teriam a compreensão do todo. Cada um se pautaria em problemas individuais ao invés de lidar com a comunidade como inteiro. Enfim, já passou bastante tempo do que eu deveria falar sobre cada uma dessas aulas. Então nós ficamos por aqui. Eu posso ir informando vocês sobre os detalhes das aulas pelo WhatsApp. Enfim, é isso.